Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quero aqui levar para vocês uma orientação muito simples e objetiva. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente vai examinando a palavra de Deus, a gente vai vendo pontos, a gente vai vendo situações totalmente diferentes do que os homens vivem hoje, do que este grande número de religião e religiosos vivem, onde dizem que são de Deus, todos dizem que estão fazendo a obra de Deus, todos dizem que estão servindo e adorando a Deus. É difícil você ver algum grupo dizer que é do diabo, não é? Existe aí, muito raro. Mas é difícil você ver algum grupo religioso dizer que é do diabo. Todos dizem ser de Deus. Você já parou para analisar isso? Todos dizem estar fazendo a vontade de Deus, estar servindo a Deus. Bem, dizer todos podem dizer. Até o diabo se transfigura em anjo de luz para dizer que é um ser do bem, um anjo de luz, não é? Mas o que me chama a atenção é as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Todos dizem que são de Deus, mas negam a palavra, desprezam a palavra, não se submetem na direção, nos princípios da palavra, mas dizem ser de Deus. E eu, olhando, examinando a palavra de Deus, eu vejo Jesus diante de um diálogo, de um combate doutrinário, onde Jesus teve muita resistência, foi muito confronto que Jesus teve, e Jesus foi muito perseguido também, porque Jesus veio pregando a palavra de Deus. Jesus veio trazendo a direção de Deus. Jesus, ele era a promessa de Deus, que estava profetizada, que estava revelada, que viria no Velho Testamento. E os homens não aceitaram a palavra de Deus, Jesus. Os homens não ouviram o ensinamento de Jesus. E esses homens eram homens religiosos. Eram grupos religiosos que se diziam de Deus. Bem, aí se você fizer uma análise do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, é muito interessante você analisar o contexto ali de tudo aquilo que está acontecendo. O capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus ele vai advertir os fariseus, os religiosos da religião judaica. Jesus, ele, em vários pontos, porém, dentro de um que a gente conhece mais, que é João 8:32, não é? Que Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se a gente analisar esse capítulo 8 de João, a gente vai ver algo muito importante que vai nos trazer lições e vai nos abrir a mente para entender situações. Por exemplo, se você ler a partir do versículo 44, Jesus ele vai dizer algo para os religiosos que é muito duro, né? Alguém diz assim: não, isso é muito duro, tem que pregar com amor. Não é? Nós não podemos dizer que ninguém é do diabo. Nós não podemos apontar ninguém como do diabo. Agora, as obras do diabo, nós temos que apontar, nós temos que combater, nós temos que denunciar. Tá bom? Nosso combate não é com pessoas. É espiritual, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual. E nós temos que enfrentar a luta espiritual com a espada do Espírito, que é a palavra. Não tem outro instrumento para enfrentar a luta espiritual. É a espada do Espírito, tá bom? A espada do Espírito. A oração é importante para você ter direção, visão e a orientação de Deus. Mas sem a palavra, porque a orientação de Deus e a visão de Deus é pela palavra dele. Você ora para você ser instruído por ele, para você ter essa visão, essa orientação.
E interessante que Jesus vai dizer assim aos judeus religiosos que se diziam ser de Deus. Jesus vai dizer para esse grupo que eles tinham por pai o diabo. Mas eles diziam que eram filhos de Abraão. Eles diziam que eram de Deus. Eles diziam que estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam muito longe de Deus. Estavam nas trevas. Estavam perdidos. Estavam servindo ao diabo dentro da sua religião. Já pensou? Já parou para entender isso? Jesus disse isso, não foi a um grupo de macumbeiro não, gente. Jesus disse isso, não foi a um grupo de feiticeiro não. Jesus disse isso, não foi a nenhum grupo de espírita não. Jesus disse isso a um grupo que era o povo de Deus, que era os judeus, que era o povo que deveria estar esperando, vendo o cumprimento da promessa e seguindo a palavra de Deus. Mas esse povo desviou de Deus. Sabe por quê? Porque eles seguiram o preceito dos homens. Eles já não se conduziam mais pela palavra. Os sacerdotes judeus, eles quebraram o compromisso com Deus. Não guardaram o compromisso com Deus. E não levavam mais o povo no ensino da palavra. Eles levaram o povo a tropeçar. Está lá em Malaquias capítulo 2. Os sacerdotes tiraram do povo a ciência, o conhecimento da palavra. Os sacerdotes fizeram do povo seus prosélitos, seus discípulos, seus seguidores, seus adoradores devotos. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo. Jesus não disse isso a nenhum grupo de nenhuma outra religião. Jesus disse isso ao grupo de um grupo religioso judeu, que era um povo que estava na promessa, que tinha que seguir e ver o cumprimento da palavra. Por isso que Jesus vai dizer para eles assim, escuta o que Jesus vai dizer aos judeus, para você entender o que eu estou falando, que eles já não estavam mais sendo guiados pela palavra, porque eles não se preocupavam com a palavra. Se você lê lá em João ainda, no capítulo 5 de João, versículo 39, Jesus vai dizer aos judeus, vocês examinam as escrituras, buscando nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem esta vida. As escrituras testificavam e testificam até hoje de Jesus. Não é de igreja, não é de pacto, de campanha, de voto, de nada para o homem alcançar nada de Deus. É de Jesus. As escrituras testificavam, naquele período que Jesus estava falando com os judeus, testificavam de Jesus. E Jesus vai dizer a ele, aos judeus, os religiosos da religião judaica, vocês examinam as escrituras, mas negam o que ela mostra. Tem muita gente hoje dentro dessas religiões que diz que é de Deus, que estão pregando a Bíblia, mas estão vivendo, negando o que ela ensina. Estão desfazendo da palavra. Estão tirando o princípio da palavra. Mas eles dizem que são de Deus. Eles dizem que estão servindo a Deus. Por que eles dizem isso? Porque estão num grupo religioso, porque estão dentro de um sacrifício religioso, porque estão vivendo práticas de formalidade religiosa, porque estão vivendo submisso, escravo, dentro de ordenança e obrigação do sistema religioso. Eles logo entendem que são de Deus por esses compromissos, por essas devoções, por essas consagrações e devoções, não a palavra de Deus. Dizem que são de Deus, mas não têm compromisso com a palavra. E não aceitam a palavra, desprezam a palavra. E aqueles que vão a eles pregar a palavra, eles não recebem, mas dizem que são de Deus. Eu cito aqui vários grupos religiosos que dizem que é de Deus. Espiritismo, catolicismo, os grupos religiosos evangélicos, budismo, mormonismo, testemunho de Jeová, todos dizem que são de Deus. Mas vai ver a prática, os conceitos, os princípios, o que eles estão vivendo lá dentro, sendo ensinado como regra de fé e prática, como meio de salvação, como meio de chegar a Deus. Vai ver o que esse povo está sendo ensinado.
Não, você tem que estar dentro da igreja, você tem que ser isso, tem que guardar isso, tem que praticar isso, não pode deixar de cumprir isso, não pode aquilo, não pode isso. É muita coisas que a palavra não ensina. Estão tirando de cena a palavra de Deus. Estão colocando a autoridade dos seus gurus, dos seus líderes, dos seus anciões, dos seus pastores, dos seus doutores, dos seus homens que diz que é de Deus. Onde o povo não é mais orientado à submissão, à obediência à palavra, é aos líderes que o povo tem que se submeter e não questionar. Tem religião como o sistema católico romano que diz que ninguém pode contestar a autoridade do Papa nem da igreja do sistema católico evangélico, porque se contestar, está contestando a Deus. É mentira, irmão. A própria palavra de Deus vai dizer que nós temos que notar os que não governam bem, os que não trazem o ensino de Cristo, da doutrina. Nós não devemos receber, se apartar deles. O próprio Paulo vai orientar os Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer, olha, pode vir um anjo do céu. Pode vir um anjo, que é uma autoridade espiritual superior a nós, os homens. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, com uma revelação, com uma visão, que não seja aquela que eu vos dei, que é o Evangelho de Cristo, não recebam. A autoridade não é anjo, é a palavra. E Paulo ainda vai dizer, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no nosso meio. Pode ser o próprio Paulo, que amanhã ou depois trouxer uma outra instrução daquela que contraria que ele trouxe no princípio, não receba. Pode ser Paulo, pode ser Pedro, pode ser Tiago, pode ser João, pode ser o pastor presidente, pode ser o papa, o bispo, pode ser o evangelista, o doutor, o bacharel, o arcanjo, o ancião. Meu irmão, a autoridade para o povo de Deus é a palavra. E para você ser povo de Deus, tem que guardar a palavra. Jesus vai dizer aos judeus, se vocês fossem de Deus, vocês guardariam, escutavam a palavra de Deus. A doutrina que eu trago não é minha, é do Pai, e vocês não aceitam. Foi o que Jesus disse aos religiosos judeus. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo a quem vocês servem. Esses cultos, essas adorações, esses rituais, esses sacrifícios, esses movimentos, essas campanhas, esses pactos, esses votos, não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque não está no princípio da palavra. Não estou aqui julgando nem... Não, estou mostrando a verdade. Conheça a verdade para você ser liberto disso. Tudo isso não tem parte com Deus, porque não é principiada pela palavra. É o homem que estabelece como meio para você viver, achando que Deus vai operar. Deus não opera dentro daquilo que o homem determina. Deus opera dentro daquilo que ele determina, dentro da direção dele, dentro da orientação dele. Não é de homem. E Deus levantou homens, não foi para estabelecer nada para o povo, foi para ensinar o povo que ele mandou. Quando Jesus manda os seus discípulos ir ensinar e fazer discípulos, olha o que ele vai dizer. Ensine tudo o que eu vos mando. Não é o que vocês querem. É o que eu vos mando. Está lá em Mateus 28, versículo 19, por aí, 18 e 19. Dá uma lidinha lá. Hoje os homens estão ensinando para o povo princípios de fé, meios, de sacrifícios, de devoções, de movimentos, de cultos, de campanha para o homem buscar alguma coisa de Deus, pela criação dele, pelos preceitos deles. Aí esse povo diz que é de Deus, ó. Nós somos de Deus. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Como? Quem é de Deus está na palavra de Deus. É devoto e praticante à palavra de Deus. Quem é de Deus não é quem é devoto de religião alguma, seguidor e discípulo de homem, de homens nenhum. Quem é de Deus é quem está em Cristo na palavra dele. Aprenda isso. Eu queria só deixar essa observação para vocês despertarem e vir para Deus. Andar no caminho verdadeiro que leva à vida. Olha, irmãos, é porque o povo não quer saber. Está vendo? É o que eu estou dizendo aqui. O povo diz que é de Deus, mas não está nem aí para a palavra. Quem é de Deus, irmão, é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos guia dentro desses movimentos de igreja, não. O Espírito Santo nos guia na palavra. Foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem disse isso. O povo diz que é de Deus, mas não está nem aí para a palavra.
O povo não está nem aí para Deus, porque quem ama a Deus foi o que Jesus disse. Quem me ama guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. O povo diz que ama, eu amo Jesus. Está pensando que amar Jesus é você se expressar verbalmente e gritar, chorar, se emocionar nesses cultos, nesses locais onde você é trabalhado sua emoção? Jesus vai dizer, dá uma lidinha lá, é Bíblia. Se você é de Deus, você dá atenção que eu estou falando, que eu estou levando Bíblia. João 14, 23, 24. Dá uma lidinha para tu ver o que é ser de Deus, o que é amar a Deus. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra, irmão. Não é esse show espiritual de movimento, de cântico, de hino, que o povo chora, se emociona e faz aquele reteté todo. Deus não está preocupado com isso não, irmão. A única coisa que Deus quer do homem é que ele guarde a palavra dele. Isso é santificar a vida a Deus. Isso é consagrar a vida a Deus. Isso é honrar, louvar e adorar a Deus. Olha o que Deus vai dizer lá em Jeremias. Jeremias capítulo 7, versículo 21 ao 24. Leia a palavra de Deus. Se você é de Deus, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai te dar a direção da palavra. Você não diz que é de Deus? Então leia a palavra. O próprio Deus vai usar o profeta Jeremias para dizer o povo de Judá é povo dele. Deus vai dizer, não foi isso que eu pedi a vocês, porque o povo deixaram a palavra e passaram a viver sua vida religiosa. Passaram a viver suas congregações dentro das suas solenidades, dos seus cultos, dos seus formalismos. Deus vai dizer, não foi isso que eu vos pedi. O que eu quero de vocês, o que eu pedi a vocês, foi que desse ouvido à minha palavra e guardasse ela, para que vocês sejam meu povo e que eu seja o vosso Deus. Ouçam e guardem a minha palavra. Dá uma lidinha lá. Isso está lá em Jeremias capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21 ao 23. Leia o contexto, leia a Bíblia, vá buscar conhecer e aprender de Deus pelas Escrituras. Todo mundo hoje diz que é de Deus, irmão. Aqui no Face, nesses meios de comunicação social, tá cheio de gente dizendo que é de Deus, trazendo palavra de Deus, trazendo revelação de Deus. Quando você vai analisar o conteúdo que eles traem, quando você vai analisar o que esse povo está vivendo dentro dessas igrejas que aqui posta, você vê que tudo é banalização, tudo é paganismo, tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada desses movimentos que aqui o povo bota para fazer propaganda, para chamar os outros para a sua igreja, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. A maioria do que se vivem hoje dentro dessas igrejas é paganismo, é movimento, rituais pagãos. Não é o evangelho. O evangelho não é isso que hoje o mundo, as igrejas evangélicas vivem. As religiões no mundo vivem. O evangelho de Cristo é uma mensagem que nos traz um conhecimento que nos liberta do engano. O evangelho de Cristo não é uma vida religiosa dentro de nenhum espaço, instituição, vivendo aquela formalidade, dentro daqueles movimentos vãs. Se o povo se reunisse para aprender, ouvir e ser instruído pela palavra, era bom. Se as igrejas hoje realmente fossem usadas como devem ser, como escola espiritual, para o povo estar lá dentro, aprendendo, sendo instruído, orientado, ensinado para a edificação da sua fé, o conhecimento e o crescimento da sua fé, era bom demais. Mas o que é que a multidão dessas pessoas vive dentro dessas igrejas? Analise, irmão, não precisa, ninguém está julgando não, está falando que é fato, está falando que é notório. Dá uma olhadinha aí, vai para um culto desse e passa 2 horas lá observando esse movimento de 2 horas de culto, vê o que está sendo vivido lá, olha o princípio desse culto, olha o conteúdo desse culto e observa o que foi que tu recebesse de ensino da palavra. Tu vai receber muito emocionalismo, muita massagem de autoajuda, no ego, palavras de autoajuda. Tu vai receber muita visão, profecia dos homens, mas instrução da palavra é muito raro hoje. Mas o povo diz que é de Deus. Meu irmão, eu creio em Jesus. Minha regra de fé e prática é a palavra dele. Ando guiado pela doutrina dele. E Jesus não ensinou nada disso que o povo está vivendo hoje dentro das igrejas.
E Jesus disse, quem é de Deus não é quem está dentro de igreja nenhuma. Quem é de Deus é quem ouve e pratica a palavra dele, é quem está na palavra dele. E se alguém vem até nós e não traz a palavra de Deus, eu não recebo. Por quê? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tem muita gente aí dizendo que é a ovelha de Jesus, mas não está seguindo a ele não, viu? Então fica essa reflexão para você. Cuidado, cuida de ti da doutrina. E eu digo o que Paulo disse aos Coríntios, terminando aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovados. Paulo também vai dizer a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras são reprovadas pela verdade. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Essa é a estratégia do diabo para enganar o povo. Ser de Deus é que é o porém. E para ser de Deus, tem que ouvir, guardar, praticar e viver uma vida em regra de fé e prática pela direção da palavra. Consagrando a vida à palavra. Não é a instituição, não é a religião, não é trabalho de igreja, não é trabalho religioso. É consagrando as nossas almas pela obediência à verdade. É o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22. É o que Jesus disse orando ao Pai, como um homem cumprindo a função sacerdotal. Jesus vai orar dizendo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer santificar a sua vida? Conheça e passe a consagrar tua vida, tua direção, teu pensamento, teu entendimento, teus princípios, valores, no que a palavra ensina. Não no que ensina os homens dentro das religiões. Foi Jesus quem disse isso. João 17, 17. Porém, meu amigo, meu irmão, escute a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Sem Ele, ninguém chegará ao Pai. Tudo aquilo que você está recebendo como se fosse de Deus, que não foi o que Jesus ensinou, saia daí rapidamente, se quiser salvação. Saia daí, dessa instrução, desse local, dessa igreja, dessa religião, da direção desse líder, seja pastor, papa, padre, bispo, seja quem for, saia da direção desses homens. Se não for o que Jesus ensinou, o que eles estão ensinando, saia daí rapidamente. Só para terminar, que eu gosto de jogar sal para temperar, sabe? O sal de Deus, para temperar o que está sem sabor. Se você está num lugar onde você é ensinado a guardar o sábado para ser salvo, saia daí, porque não foi Jesus que trouxe esse ensino. Isso é ensino do homem. Se você está dentro de um local onde você está recebendo uma doutrina de que a alma morre, não existe depois da morte do homem, saia daí. Porque não foi Jesus que ensinou isso. Ao contrário, Jesus ensinou que o homem depois da morte permanece, segue existindo. Se você está dentro de um lugar, sendo orientado, doutrinado, a viver um movimento de campanha para receber bênção, vitória, saia daí. Jesus não ensinou isso. Jesus disse que o lugar é nele. E a palavra dele está em nós. João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Saia daí, meu irmão. Esse negócio de campanha, isso não é coisa ensinada por Cristo, não. Não é doutrina de Cristo, não. Isso não é evangelho, não. Tem muita gente que fica furioso comigo porque eu prego levando a verdade que desmascara as mentiras. Se você está dentro de um lugar onde você é ensinado que você é um escolhido, predestinado para o céu, porque você já foi escolhido de antemão, e você não perde mais a salvação, saia daí. Isso é doutrina de demônios. Porque Jesus não ensinou isso não, ao contrário. Jesus, ele disse, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente aquele que perseverar até o fim. Você não é um bonitinho de Deus não, escolhido de antemão e o outro não. Porque Jesus disse que salvação não é por predestinação. Jesus disse que salvação é para quem nele crê. Não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Creia no que Jesus disse. O homem é salvo se crê em Jesus. E o homem é condenado porque não crê em Jesus. Não é porque Deus predestinou ninguém.
Está entendendo aí? Se você está dentro de um local aonde te ensinam que você tem que estar sob a autoridade de um homem, de um líder, de um pastor, porque ele é a autoridade espiritual para a igreja, saia daí, é mentira. Jesus não ensinou isso não. Jesus é a cabeça da igreja. Nós, como membros que formamos a igreja, temos que seguir na direção da cabeça que é Cristo. A autoridade espiritual para a igreja não é homem, não é líder. É Cristo a sua palavra. É a palavra que a igreja tem que se submeter e ser fiel. E se alguém vem ter convosco e não traz a palavra de Cristo, não recebam. E tem muito mais coisa aqui que se eu for falar, já é 1h da madrugada. Estou gravando esse vídeo agora, vou trabalhar amanhã. Entendeu? Fica aí essa orientação para vocês, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Abra o entendimento de vocês e que vocês sejam verdadeiramente de Deus, guardados na palavra dele, estando guiados pela palavra dele, colocando sua fé, sua vida, sua direção na palavra dele, que é Cristo. E nós temos que crer nele. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, foi isso que Jesus ensinou. O lugar da gente estar não é nenhuma igreja religião. É Cristo e a palavra de Cristo. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.